Ok, minha gente, 11 horas e 5 minutos. Acabamos de receber um comunicado aqui, o governador só vem amanhã, tá? Não vai poder vir hoje. Então, só amanhã a participação do governador. Então, vai estar aqui no programa, um papo muito rápido, vai entrar aqui e vai sair. Né? Amanhã, terça-feira, é dia do Klaus, né? Klaus, a semana passada, não pôde vir por causa da mãe dele, que está um pouco adoentada. E eu não consegui falar com ele ainda essa semana, mas vou tentar hoje, mas amanhã, terça-feira, o Klaus provavelmente vem ao programa, mas a gente vai ter uma participação aqui também do governador. É um papo legal para a gente conversar com ele, hein? Klaus ia gostar desse papo do Armando Paracampo, né? Sim, eu vou mostrar, vou mandar isso para ele. Esse texto que a gente abriu o programa de hoje, do Armando Paracampo, foi você que me mandou, texto de 1932, ou seja, ou de 2024. Eu estava ontem lendo eu procuro, eu dedico a parte da tarde, início de noite, para mexer com o computador. De manhã eu não mexo com isso. Mas aí, ontem eu tinha que fazer um capítulo do livro, e enquanto eu não pego o livro, não estava muito animado para isso, eu fui dar uma passada na Fundação Biblioteca Nacional, na Hemeroteca, e aí encontrei uma citação a Teresópolis no jornal Arealense, de 1932. E quando vi, de várias citações, então eu fui passando uma o que era, tal, às vezes é um anúncio, às vezes é um texto sobre problemas da cidade, e estava lá um texto do Armando Paracampo, nesse jornal de Areal. Areal aqui, bom, você conhece, né? Areal ali entre Petrópolis e Três Rios, tinha uma imprensa muito relevante. Na mesma época que Teresópolis surgiu, o Teresopolitano em 1892, em 1902, surgiu também o Arealense lá em Areal. E o Paracampo contribuía com o Teresopolitano, depois com a Gazeta, depois com o Teresópolis Jornal, mas também com esse jornal de Areal, e ele escreve esse texto falando da necessidade de uma revolução. Em 1932 estava muito em voga isso, porque tinha acabado de ocorrer a Revolução de 30, né, do Getúlio, em função daquele caso ali de João Pessoa, né? Então, e o povo falava em revolução de uma forma muito legítima. E ele vem criticar e falar dessa necessidade de se fazer uma nova revolução, mas uma revolução de costumes, né? Já naquela época, estavam reclamando de tudo que está acontecendo agora, né? De novo, né? Essa coisa da... Mas o que eu achei interessante dessa fala do Paracampo, desse texto dele, é ele falar das pessoas que vão para ocupar cargos públicos ou que pleiteiam cargos públicos sem um mínimo de preparo para isso, quando, na verdade, a má intenção flagrante dessas pessoas já está explícita no momento em que elas estão indo apenas pelo dinheiro, pelo salário, pelo cargo, pelas vantagens de estar num cargo público bem remunerado, que é o de vereador, de prefeito, de vice-prefeito, quando, na verdade, a função do homem público, né, desse pretendente ao homem público, é daquele que está preparado, capacitado para ser um ocupante de cargo público, né? Nós temos aí cerca de 350 candidatos a vereador, 5 candidatos a prefeito, 5 candidatos a vice, e se você olhar para essa gente toda, olha, 90% não sabe para que faz, o que faz aquela pessoa para o cargo que ela está querendo ocupar, né? Então, a gente vê pessoas que estão indo para uma candidatura de vereador, para uma aventura, que não tem a mínima possibilidade de ocupar o cargo pelo seu despreparo. Não é o despreparo nem intelectual, é o despreparo de conhecimento das coisas da cidade. E não sabem nem o que faz um vereador. Como também não sabem o que faz um vereador, boa parte desses vereadores que estão aí concluindo o mandato. Olha para esses 19 candidatos, vereadores, praticamente todos candidatos à reeleição, alguns deles ali foram lá, sentaram, ficaram quietinhos quando cantam o hino nacional, ficaram de costas quando cantam o hino de Teresópolis, e no meio ali fica naquela briga de emoção, de requerimento, de aplauso, de votar conforme a boiada. Olha para quem está votando a favor, estou votando a favor também, e não sabe o que faz um vereador, não sabe a importância de ser fiscal do Poder Executivo, e nem tem projetos de lei, ou não apresentaram projetos de lei que foram
relevantes, né, que vai mudar, vai melhorar a vida das pessoas. Então o texto do Paracampo é muito bom. O Armando Paracampo foi médico em Teresópolis, veio para cá no início do século passado e teve o seu auge ali na imprensa. O auge dele é entre 20 e 50, mais ou menos, né? Ele morreu em 63. E é o cara, além de ser ele era um cientista, na verdade, né? A gente fala muito do livro, ele lançou um livrinho em 1926 chamado Guia de Teresópolis. É um livrinho de 30 e poucas páginas, 40 páginas, onde ele coloca a imagem das casas, dos pontos turísticos. É um livrinho, é maravilhoso. Tenho esse livro. Foi difícil de conseguir, cara. Esse livro eu ganhei, eu tenho um livro desse que veio pelo acervo do Delso, depois eu ganhei também um livro desse que veio do acervo do Madalena, que foi da academia. Então eu tenho 2 exemplares. E um terceiro exemplar que comprei num sebo. Então esse livro, mas é um livro raro, muito raro e muito bom. E ele era um cara assim muito apegado e participou dos movimentos sociais em Teresópolis, dos movimentos políticos, de forma muito relevante, né? Por exemplo, em 1932, esse período aí que ele faz o texto, 32, 33, a nossa estrada para o Rio estava no caos. Ou seja, a estrada pela Serra dos Ogros é de 59. Então a nossa estrada para o Rio, a antiga Rio-Teresópolis, passava por Petrópolis. Ela se chamava Estrada Rio-Teresópolis, mas passava por Petrópolis. Que agora o Rio Teresópolis virou essa estrada pela Serra, né? Aí você tem que ir até Itaipava, passar por dentro de Petrópolis, porque a estrada do contorno é bem depois, e vai pegar aquela estrada ruim para o Rio, por Petrópolis. Então essa viagem demorava 4 horas de carro, em carro de passeio. Caminhão era 5, 6 horas. E a estrada na Serra estava muito ruim, porque ela foi reformada. Ainda era a estrada das 14 voltas, né, que foi reformada em 1920. Esse novo traçado da Serra de Petrópolis ele só acontece a partir de 38. A estrada vai ser feita, essa reforma, a mudança do traçado, a partir das matérias da imprensa e a partir dos textos de Armando Paracampo e de tantos outros na imprensa. Então, ele foi um cara muito importante, porque ele brigava por essas coisas que a cidade precisava. Tem outro texto muito interessante do Paracampo, que eu li outro dia, que ele era, nos anos 20, 30, se falava muito em transformar Teresópolis numa cidade de repouso, uma cidade de doentes, né? Eu lembro disso. E ele detona essa ideia, né? Então, Teresópolis é uma cidade de saúde. Isso é uma coisa que até há uns 50 anos atrás ainda se falava disso. Você vendia, né? Então, você tem aqui Pensão Pinheiros, por exemplo, no auge dela, né? Aí antes, logo nos anos 50, 55, me parece, ela vai deixar de ser pensão para ser um hospital de doentes, né? Ali era para tratamento de idosos, né? Durante o período funcionou como clínica, depois ele volta a ser pensão, hotel de novo. Então essa coisa, ele combatia, ele não tinha medo de falar o que tinha que falar. É muito interessante, né? Porque as pessoas gostam de ter muitas ideias, mas ideias que não desagradam as pessoas. E você falar naquele momento que Teresópolis é uma cidade da saúde e não da doença, que nós não temos que ficar brigando por trazer para cá o tuberculoso, as doenças, né? Aqueles doentes que, na época, a cidade era muito procurada por isso, e ele combatia essa ideia. Não, nós não temos que pensar nessa coisa de clínica e repouso. Essa ideia de que Teresópolis é um berço para as pessoas doentes, isso vai atrapalhar a nossa função, a nossa destinação turística, que é mais forte, que é mais relevante. Falar isso naquele momento, ou até hoje, é uma posição perigosa, né? O que não é politicamente correto. E ele falava, ele não tinha medo de expor suas ideias. Eu admiro muitas pessoas que têm coragem de falar o que pensam e não falam apenas o que é cômodo falar. E nós estamos hoje vivendo um período de muita comodidade. Não, eu não vou falar nesse assunto, vão me criticar no Facebook. Deus me livre de postar isso. Deus me livre de escrever sobre isso. Então, essas pessoas que têm ousadia de falar o que pensam, mesmo que pensem coisas que são, num certo momento, meio perigosas de pensar, devem ser valorizadas, devem ser reconhecidas. Ok, vamos botar aí, vamos ver algumas coisas do que aconteceu nos bastidores do debate na última sexta-feira. Tem a palavra, a gente vai ter antes, a gente vai ter o depois, então é uma porção de coisa que aconteceu. Você está vendo aí, durante esse nosso bate-papo, como funcionou lá, como nós trabalhamos, como a equipe trabalhou, né? Aí você está vendo aí os bastidores, a chegada das pessoas, a chegada dos candidatos,
Olha só, a equipe nossa do Diário, o pessoal trabalhando, ali o auditório da OAB, tinha lugar para 80 pessoas, mas não chegou, não chegou a ter 80 pessoas lá dentro. Tinha gente trabalhando, você viu aí o doutor Maurílio, doutor Ricardo aí passando, ali estou eu, Vanderlei, a doutora Patrícia, que de vez em quando está aqui no nosso programa também. Ali eu estava conversando, eu e a Patrícia pelo Zap. Eu passando o Zap para ela passando o Zap para mim. E a gente conversando com a equipe, né? Aí tá ali o Gilberto, Gilberto lá comandando a equipe lá do... Nossa, ali mais candidatos. Para surpresa minha, tá lá o Pablo, que trabalhou com muito tempo com Vinícius, agora está com o Júlio Rocha. O Pablo, que era da assessoria de comunicação, que não é mais. Então você está vendo aí como é que é. Gente, montar um debate, isso é muito complicado, é muito difícil. Não pensem vocês que é fácil. Doutor Maurílio ali, e ali está o Marco Benedito. Gente, é muito complicado a montagem de um debate, não só juridicamente, você tem que dar o mesmo tempo para todos os candidatos têm o mesmo direito, você tem que montar um equipamento que não pode ter falhas, não pode errar, tem as pessoas em casa ver, cortou o sinal, cortou o áudio, é porque tem que cortar o áudio em algumas coisas, não pode deixar vazar. Mas lá em São Paulo vazou a cadeirada. Vazou a cadeirada que ninguém esperava uma cadeirada, né? Ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. A gente, quando está organizando um debate, a gente está muito preocupado com a reação e com as possibilidades das reações dos candidatos, né? E, de certa forma, também do público que está assistindo quando você tem para um público maior. Mas há uma segunda preocupação, que é a questão da estrutura para fazer essa transmissão. Qualquer transmissão que é externa, ela tem várias possibilidades de interferência, né? Você tem interferência de sinal, de equipamento que aparentemente não funciona, é um cabo que não é igual, não dá para substituir porque você está longe do estoque de equipamentos. Então, fazer transmissão fora do local de transmissão habitual é muito difícil. É difícil. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande de que isso acontecesse também. E dá para se perceber, né, a estrutura que teve aí. Equipamentos de última geração, pessoal qualificado, além do pessoal que trabalhou na transmissão, né, aqueles ali, a turma do Marquinho, né? Aquele pessoal ali que está ali lidando com as câmeras e que está entendendo também como é a dinâmica do debate, porque eles têm que entender também a dinâmica, né? Porque eles têm que acompanhar os candidatos, acompanhar o apresentador. Isso aí é uma coisa da técnica. Mas tem também o suporte, né? Então, a gente viu o debate entrando exatamente no horário de 8 horas, que foi programado para isso, mas 5 horas já tinha gente lá, isso já para a transmissão, né? Que antes disso já foi o pessoal para preparar. E você tem o comando da Juliana aí, que estava à frente dessa turma toda aí, né, rapaz? Que coisa, dando suporte ali. A Juliana hoje, a Juliana, ela faz um trabalho, ela cuida da gente. Isso aí. Na realidade é essa, quando a gente chega, as coisas estão prontas. A minha participação e do Vanderlei foi estar lá observando tudo que acontecia. Mas quando a gente chegou lá, a Juliana virou para mim e falou assim, tem lanche. Então já sabia que tinha um lanche. Até onde senta, não? Fica melhor sentado naquela cadeira. E ela mandou a gente senta ali, fica na frente. Que orgulho que eu tenho da Juju. A Juliana é filha do Vanderlei Júnior, né? E está se interessando por isso, né? É muito bom, é raro você ter uma segunda geração num negócio. E quando você tem a terceira geração aí, que é bom demais, né? Ou seja, a gente tem a certeza de que esse veículo diário vai sobreviver por mais alguns anos, porque tudo na vida é finito, né? Você tem nós já vivemos a imprensa, a gente sabe bem disso. O nosso primeiro jornal foi de 1902, o Teresopolitano, ele durou até 1918, né? Depois você tem a Gazeta, que é de 1913, durou também até 18. O Correio Popular, o Paquequer, que surgiram em 1918 e 19, duraram até 1922. O Teresópolis, né, que é o jornal do Olegário Bernardes, ele surgiu em 1923. Esse jornal era uma coisa de doido, era uma potência, né? Era um grande jornal. Ele era do irmão do presidente da República, do Arthur Bernardes. E o Olegário Bernardes era um deputado, foi vereador, foi prefeito da cidade. Esse Olegário, ele vai ter esse jornal de 1923 a 1936. E ele coloca como sócio dele o Nilo Tavares.
Nilo Tavares vai ser o cara ali que vai ser o grande responsável pelo jornal, já desde 24, 25, e em 36 os dois se desentendem e o Nilo e o Olegário montam outro jornal, a Gazeta, e o Nilo segue com o diário, com o Teresópolis até 1938 só, e em 39 surge com o Teresópolis Jornal, que é uma sequência do O Teresópolis, já nas mãos do Nilo Tavares, e ele vai viver... Que durou mais de 40 anos, né? Na mesma direção, né? O Nilo, ele cria o jornal em 39 e ele morreu em 67, e esse período todo de forma muito ativa à frente do jornal. O Nilo era gráfico. Ele mexia na máquina, ele mexia na caixa de tipo, ele fazia os textos, e os textos dele eram ótimos, né? O Nilo era um poeta, era um grande escritor, né? Não tem livro publicado, não teve nem tempo para isso, mas os artigos dele no jornal eram muito relevantes. E a preocupação dele com a condução da linha editorial do jornal era muito grande também. Então ele já tinha uma participação ali no Teresópolis de 23 a 36, a 38, né? E depois continua com aquele jornal forte que ele criou em 39, que é o Teresópolis Jornal. Nilo Tavares, que foi pai de Dona Lia Tavares Monteiro. Esposa do Délcio, né? Esposa do Délcio Monteiro, que foi minha professora. E o Délcio pega o jornal em 67, vai com o jornal até 82. A gente lembra muito do Teresópolis Jornal nas mãos do Délcio, é o jornalista Délcio Monteiro. Mas você vê, ele ficou pouco tempo, 67 a 82, 15 anos, né? 67... 15 anos só, e foi essa pessoa tão importante à frente do jornal. Mas revolucionou e depois o jornal passa por outra revolução em 82, quando chega... o jornal era tão importante em 82 que ele vende para os 12 homens mais ricos da cidade. Capanema, né? Então, aí tinha o dono da empresa, os grandes empresários assumem o jornal em 82 e ele tem mais uma sobrevida. Então, a gente agradece muito quando tem essa possibilidade do jornal ganhar mais 10 anos, mais 20 anos, né? E principalmente, né, sob a mesma direção, que Olha é muito só, importante. 11 horas e 22 minutos. Vanderlei vai ter que ir embora mesmo daqui a pouco, né? Vanderlei tem que ir embora. Eu já vou, um comercial rapidinho, a gente já volta aí sim. O Bakesan, que é o candidato, reconhecidamente, um candidato de esquerda, é o primeiro que a gente vai botar aí para a gente ver o que ele falou lá no debate. Vamos para o comercial, a gente volta rápido.